Que a série vai tentar usar um viés para transmitir a sua mensagem, todo mundo já notou. O que resta agora é a gente saber se eles vão fazer isso direito. Salve telanautas, bem-vindos mais uma vez pro Cantinho Star Wars. Para comigo, Heitor Teixeira, a gente conferir o terceiro episódio da série The Acolyte, que tá rolando aí no Disney Plus com o seu episódio Destino, onde a gente tem mais uma vez a oportunidade de explorar mais um novo lado do como se encara a força. Porque esse negócio de que tinha o lado bom e o lado ruim, o lado branquinho, alvinho e o lado escurinho, trevozinho, sombrosinho da força, era uma diminuição do como você pode entender que esta coisa que não tem necessariamente um senso moral por trás pode ser usada como uma ferramenta. Um martelo pode ser usado para você construir alguma coisa, bater um prego num momento importante, mas também pode ser usado para dar na cabeça de alguém. Vai depender de quem está usando a ferramenta. Então, mais uma vez, a gente vê que existem múltiplas interpretações, múltiplas culturas espalhadas pela galáxia, seja isso encarado como uma metáfora para o nosso mundo pessoal ou não. Se você quiser ficar apenas no primeiro nível, na primeira camada, ainda faz sim todo o sentido dentro da franquia. Agora, a pergunta é: será que eles estão trazendo isso de uma forma que está de fato agregando alguma coisa? Ou será que a gente só está vendo um pouquinho de mais do mesmo? Porque por mais que a gente veja que o que eles estão apresentando com essas tais bruxas seja algo que a gente até já viu coisas parecidas, como por exemplo as bruxas de Dathomir, elas a princípio não são exatamente a mesma coisa. Mas será que elas são coisa diferente o suficiente para que a gente não veja que existem sim ligações óbvias entre essas ideologias e o como eles estão empenhando ou gastando tempo de tela? Será que está valendo a pena? Será que eles não podiam estar contando outras histórias diferentes o suficiente para estar trazendo pra gente algo realmente novo? Resumindo então um pouquinho do que eu achei, sem spoiler, a respeito do episódio. A gente agora sabe um pouquinho mais sobre o passado e a motivação de muitos dos personagens, mas ainda assim o episódio termina sem me deixar com uma sensação de barriga cheia. Ou seja, parece que a história progride um pouquinho, mas também não chega a ser aquela coisa satisfatória de você ter visto o suficiente para estar preparado para dar o próximo passo. Então é um episódio que sozinho também não vai funcionar. A premissa da série me parece bastante intrigante e interessante, totalmente compatível com o período histórico que eles escolheram inserir ela. Parece que tem tudo a ver com esse momento que tem ali uns 100 anos antes da Ameaça Fantasma, ou até de filmes posteriores onde o Anakin já é um Jedi mesmo e tal. Mas a gente vê que apesar da forma como eles estão encaixando isso dentro da cronologia fazer sentido, a história está um pouco truncada. Ela parece que não está fluindo como devia por algumas coisas que talvez sejam meramente escolhas dos realizadores. E não porque a história não mereça ser contada ou que ela não tenha sua graça. Ela só está sendo contada de um jeito que precisava de revisões. Para ser justo também, de repente a gente vê até o final e fala: ah sim, agora eu entendi. Os caras costuraram muito bem, eu lá atrás é que estava sendo precipitadinho, ansioso. O problema todo não adianta nada você ter que assistir uma temporada inteira para gostar de episódios que você já assistiu. Ou eu tô errado? E é justamente pelo fato de que eu não tô errado, e você sabe disso, que eu vou pedir para você deixar um like no vídeo, porque isso ajuda bastante a mostrar para o algoritmo que a galera tá sim a fim de fazer o engajamento com o conteúdo do canal. Inclusive vou pedir para vocês considerarem se inscrever e ativar o sino das notificações para não perderem os novos lançamentos. Se der para dar aquela forcinha extra e mandar o vídeo compartilhando com o resto da galera que você conhece, que você sabe que vai curtir esse assunto,
Titio Heitor fica muito grato, de verdade. Eu creio que o vídeo hoje vai ser um pouquinho mais curto que o normal, então aproveita e fica até o final para ver o momento dos telanautas. Teve uma participação modesta, mas ainda assim bastante significativa. Quem quiser fazer o mesmo e participar é só dar uma conferida nas regras que vão estar na descrição desse vídeo. A partir desse ponto a gente segue olhando todas as ideias espalhadas pelo episódio, não necessariamente na ordem cronológica. Então esse vídeo vai ter um pezinho muito mais no review do que no recap, mas é basicamente aquilo que vocês estão super acostumados. Então fiquem aí com o aviso de spoilers. Vamos de flashback. 16 anos atrás, o que aconteceu afinal? A gente vai lá visitar justamente o momento onde as duas gêmeas passam por uma mudança no paradigma de vida delas. As escolhas que a gente vê acontecendo ali, tanto por um lado quanto por outro, mais pelo lado da Mei do que necessariamente pelo lado da Osha, acabam sendo banhados por medo, por precipitações, por ansiedade, um pouco de egoísmo, mas com certeza muita chantagem emocional. E aí quando nos diálogos das duas mães a gente vê que tem um alguinho ali plantado falando a respeito da influência sobre a geração da vida, a gente vê que claramente tem uma ligação lá de novo com a ameaça fantasma, quando a Shmi acaba falando que ninguém foi pai pro menino, que meio que um dia simplesmente ela ficou grávida. E aí fica aquele papo de que isso está inserido dentro da ideia de que principalmente os Sith são capazes de influenciar a geração da vida, mas também fica um negocinho ali meio Virgem Maria e o Espírito Santo. É claro que num episódio desses, numa época dessas, na administração da Disney de agora, a gente sabe que tem outras leituras para serem feitas, principalmente pelo fato de serem duas mães, mas o que ainda assim não quebra o cânon, porque não é assunto novo. E aí o que eu diria então é que toda a cena de abertura, até a parte em que vai ter o ritualzinho lá, da passagem das garotas e tal, tem muito significado. Mas, sendo absolutamente franco com vocês, eu achei a sequência toda extremamente brega. Vejam, não é o assunto em si, mas a forma como ele foi retratado, talvez até os enquadramentos, a forma como as bruxinhas se repetem e olham umas para as outras, ficou uma tremenda cara de novela e possivelmente da Record. O que acaba sendo triste, porque é uma coisa que poderia agregar para todo o lore, o folclore da franquia de uma forma impressionante, mas acaba ficando ali de um jeito que um monte de gente vai torcer o nariz e provavelmente querer ir embora. Nesse negócio deles quererem colocar um bocado de subtexto, a gente vê que acaba rolando ali aquela baita sensação de toca Raul com essa sociedade alternativa. O que não é algo necessariamente ruim, porque algumas ideias alternativas até são bastante sedutoras para mim. O problema todo é ver se elas são compatíveis com a realidade e não só aquele ufanismo de jovem que tem um idealismo que de repente ainda não entendeu o mundo no qual ele está inserido, não é mesmo? Isso daí obviamente vai acabar se materializando na forma de, por exemplo, dupla maternidade. Um assunto importante, mas que é colocado de uma forma ali que vai atiçar a fúria de muitos do fandom. Sem motivo. Fala também sobre identidade, e isso tem sim um sentido muito mais amplo do que apenas sexualidade, já que a gente está falando sobre a forma como outras pessoas, até do seu núcleo mais próximo, como seus pais, querem ver você, querem que você se veja, mas não é a forma como você quer ser visto. Aquilo não representa como você está inserido na vida dos outros, já que cada um tem a escolha para fazer da sua vida o que quiser, em teoria. Seja na escolha dos hobbies, seja na escolha do gosto musical, da sua religião, do seu viés político, do como você se veste, os lugares que você quer frequentar, os amiguinhos, e por aí vai. Fazendo com que a gente então esteja falando sobre individualidade, já que a Osha quer qualquer coisa, menos ser uma cópia da irmã. E aí você soma tudo isso e você vai ter automaticamente o assunto sair do armário. Como eu falei, é um sentido mais amplo que não necessariamente está ligado com o assunto da sexualidade. Mas ele está lá também.
Agora, será que é possível você alcançar essa independência individualista a respeito da sua autoimagem quando você vive num mundo com pessoas que te puxam para baixo, que são tão egoístas e não conseguem entender que o mundo não gira em torno do umbiguinho delas? E que, obviamente, vão entrar em um estado de ira profunda quando perceberem que não tem controle sobre nada, mas que também fica naquele esquema de se eu não posso ter, ninguém mais vai. Aí, é claro, a gente tem que falar sobre o elefante na sala, sobre esse jeito mandão, dessa coisa mais política pesada, da fala mansa, mas ao mesmo tempo não tem de manso nada. Com a chegada dos Jedi, que já chegam naquelas de a gente não veio impor nada, mas se não for do jeito que a gente tá falando, vai ficar ruim aí. Então fica aquela coisa de se por um lado construíram personagens que são os protetores da justiça, os bastiões da paz, por outro lado isso daí não é feito exatamente de um jeito tão fofinho. Tendo então esse peso político que não era tão explorado antes em outras partes da franquia. E que a gente tem que entender que segue justamente esse negócio da imagem que é vendida, muito mais pelo peso do como a galera reconhece a propaganda que envolve os Jedi, mas também muito peso em cima do slogan do que eles representam. Até esse pedaço aí, uma coisa que eu acho que vale a pena dar uma pontuada é que o ator que pegaram pra fazer o mestre Torben, que nessa época desse episódio ainda era um padawan, eles, ao invés de pegar um ator de uma idade mediana pra fazer tanto um personagem mais velho quanto um adolescente ou um jovem mais crível, resolveram pegar um cara que tinha uma cara de fraldinha e envelheceram ele antes. Então eu não tive problema nenhum com ele neste episódio. Mas o velhinho que eles colocaram ele pra fazer nos 2 outros episódios, ou pelo menos no segundo outro episódio, foi uma coisa que destoou bastante e eu achei tremendamente de mau gosto. E aí é claro que a gente chega justamente na parte mais complicada, porque não existe uma forma simples e tranquila de separar um jovem, uma criança da sua família, dos seus pais, do seio do lar. Mas também fica muito complicado para o Jedi ter que conseguir justamente as crianças, os futuros padawans, os ingressos que têm essa ligação com a força, que são possíveis, pretensos usuários da força, se não tiver um pouco dessa mãozinha de vem com a gente. Porque é tudo muito complicado você simplesmente deixar alguém que tem essas características não doutrinado andando por aí. E a gente tem que lembrar que infelizmente nesse aspecto a coisa não representa uma democracia. É um assunto delicado que dá pano pra manga, mas durante tanto tempo a gente aprendeu a gostar do Jedi. E aí a gente tem que lembrar que tem um lado que não é assim tão fácil de engolir também, que veio embutido no preço. Eu sei que o George Lucas já falou com todas as letras que quando ele criou a franquia, a ideia era fazer história para crianças de 12 anos. O lance é que o universo é rico o suficiente para quando você é um pouco mais velho e você se pergunte coisas desse tipo, as respostas vão ramificar em coisas que são bastante complexas. E aí elas deixam de ser assunto infantil. Mas aí é coisa que acontece. Me incomodou que as atrizes que eles chamaram para fazer as gêmeas não sejam gêmeas idênticas. Eu não pesquisei a respeito das atrizes mirins, mas apesar de que elas talvez até possam ser irmãs, que eu tenho a impressão até de que não, como elas são citadas como sendo gêmeas idênticas, dá pra ver que elas, quando novinhas, não eram exatamente a fuça uma da outra. E aí fica um negócio de por que não contrataram gêmeas mesmo. Será que era tão difícil assim? Mas isso eu até engulo. O lance todo é que individualmente elas até têm cenas boas, ou pelo menos razoáveis. Mas a interação delas ficou uma coisa tão artificial e forçada na maior parte das vezes, principalmente quando elas no meio de assuntos mais sérios estão lá se estapeando, fazendo aquelas coisas que seriam as intervenções infantis inoportunas, que crianças fariam mesmo, mas que ali pareceu uma coisa simplesmente que elas estavam fazendo porque o tiozinho atrás da câmera levantou a mão e falou: agora, vai, agora, vocês brigam agora.
Então, pelo menos por enquanto, eu não achei que esse grupo aí heterogêneo de várias espécies que coexistem dentro de uma ideologia em comum representaram uma cultura descolada o suficiente das que a gente já viu. E aí acaba aparecendo só um grupo que segue a mãe da Osha enquanto a outra mãe, chifruda, reclama. A cena da destruição do complexo, do prédiozinho lá onde a galera vive, pra mim ficou muito mal explicada. Primeiro que ela pareceu não cumprir a proposta que ela teve inicialmente na trama, que era o lance, justamente como eu falei, daquele papo do se você não pode ser minha, não vai ser de mais ninguém, com a Mei tentando matar a Osha para que ela não a abandone, a sensação de posse, que já é um tremendo caminho aberto para o lado negro, mas de qualquer forma, a forma como essas coisas aconteceram também não justifica como é que ter colocado fogo ali acabou tocando incêndio no prédio todo e matando todo mundo que estava espalhado pela edificação. Perceba que eu não estou dizendo que a explicação não existe, eu só estou deixando claro que, na minha ótica, ela não foi dada. E lembrando também que a gente ainda não teve um relato centrado em mostrar os tais atos que condenam os Jedi da situação. A gente viu eles lá, mas a gente não viu a coisa pela ótica deles para entender o que acontece, porque a gente sabe que para um Jedi, no episódio anterior, ter, por livre e espontânea vontade, aceitado beber veneno, não foi simplesmente o fato de que eles viram gente pegando fogo que fez isso acontecer. Então tem mais coisa aí, a gente só não viu ainda. E é claro que com isso a gente acaba tendo uma Osha velha e quebrada, entre aspas, velha e quebrada, mas sim, velha e quebrada, indo ser apresentada para o conselho em Coruscant. São de fato muitos paralelos que essa série está fazendo lá com a Ameaça Fantasma, e eu creio que nada disso é por coincidência. Meio óbvio até, né? A série tá brincando então com esse papo de que o senso moral tá sendo posto à prova o tempo inteiro, aonde você se pergunta, quem é do mal necessariamente tem má vontade dentro do coração ou só tem um jeito mais amplo de encarar os fatos? E quem é do bem, será que é tão do bem assim? É como se fosse aquele velho papo da guerra de narrativa, aonde vence quem tem um argumento melhor ou perde quem tem a mente mais fraca. O que acaba gerando então essa possibilidade para que abra-se um precedente para uma tremenda mácula no currículo dos Jedi. O que eu não sei se eu necessariamente vejo com bons olhos, porque uma certa pompa arrogante é de se esperar que tenha feito com que tudo tenha descarrilhado e permitido o plano do Palpatine que a gente vai ver desaguando lá quando ele acaba virando de fato o Imperador. Mas para que aquela brecha pudesse acontecer e que os Jedi do Conselho daquela época não conseguissem perceber a presença de um mestre do lado sombrio, um Sith, tivesse costurando tudo ali por volta e manipulando o cenário para que eles tivessem um inimigo fantasma para poder justamente criar o exército clone que depois seria usado para subverter justamente a liberdade da própria república, transformando ela no império. Eu acredito que talvez de tão atrás você já ter algo tão não sutil, com eles tendo essa mácula pesada lá, eu não sei se vai descer bem pela minha gargantinha de fã, mas eu entendo. A parte triste é que, como a gente sabe que a gente tem que ficar prestando atenção em todo mundo, o lance todo é que eu tenho essa percepção, e eu espero muito tá errado, de que quando de fato o vilão ou vilã for revelado, a gente vai ficar com aquela sensação de tá, meio tipo, eles estão tentando fazer um esquema inteligente de desviar a atenção. O problema é que eles estão fazendo isso de um jeito onde agora eu desconfio de todo mundo. Então talvez eu esteja mais cansado de não curtir os personagens direito porque eu estou desconfiando deles do que necessariamente ser surpreendido. E é aí então que finalmente nós chegamos no momento dos Telanautas, aonde o Júlio César enviou pra gente 2 mestres Jedi serem mortos por uma menina que nem acesso à força tem, fica difícil demais de acreditar. Júlio, é exatamente esse o ponto. Ela tem acesso à força. Talvez esse acesso à força não seja guiado como alguém que tivesse sido criado dentro de um templo Jedi. Mas esse é todo o perigo, porque a gente não pode subestimar todas as vantagens
de se usar o lado sombrio, já que ele burla todo e qualquer tipo de regra, ética, moral e qualquer coisa que leve em consideração o bem-estar do amiguinho do lado. Então é justamente pelo fato de que ela joga fora das 4 linhas é que fez com que a personagem da Indara, vulgo Trinity do outro filme, da outra franquia do lado, acabasse por se preocupar com a vida de um inocente, dando brecha para que o ataque entrasse. Coisa essa que talvez nessa época, até por eles não terem inimigos à altura, ela não tivesse esperando. Agora vamos ver como vai se portar o Mestre Jedi Wookiee, que por si só já é uma das raças mais badass da galáxia. É verdade, eu quero ver esse personagem tendo seus momentos ali, brilhando. Porque realmente é o tipo da coisa que a gente não vê todo dia e eles têm uma oportunidade de ouro para trazer alguma novidade pra gente. Nerfaram demais os Mestres Jedi para caber na trama, seria mais crível se ela assassinasse Padawans. E a gente tem que lembrar que o segundo mestre escolheu, basicamente, se matar. Então o ponto todo é, o que essa galera fez? Porque não teve nada de nerfado no ponto de vista do como ele estava se comportando como um usuário da força. Pelo contrário, você viu que ela tentou e nem encostou no cara. Então esse não foi o ponto. Mas o poder de convencimento foi. Então é isso, galera. Acho que eu cobri tudo de mais relevante desse episódio. Se eu esqueci de alguma coisa, por favor, deixem nos comentários. Eu vou ficando por aqui, mas vou deixar para vocês 2 sugestões de vídeo para vocês continuarem seguindo o meu conteúdo. Um forte abraço, galera, e até mais.